Gostaríamos abrisse a sua Bíblia, Romanos 8, 1 e 2, e também Romanos 8, 38 e 39, Romanos 8, 1 e 2, Romanos 8, 38 e 39. Eu vou ler numa versão não muito habitual, uma linguagem mais atualizada, mas você poderá acompanhar aí na sua Bíblia, você poderá acompanhar no seu tablet, ou no seu computador, ou no seu smartphone. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 8, 1 e 2. Agora não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. 38 e 39 do mesmo capítulo diz: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Baixe a sua cabeça e agradeça a Deus por essa grande verdade. Nada, verdadeiramente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amado Deus e eterno Pai, recebe nossa gratidão, nosso louvor. Recebe, ó Deus, a adoração do povo que se chama pelo Teu nome. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de lermos a Tua palavra. Mas, ó Deus, nós queremos um pouco mais. Nós queremos a aplicação dessa palavra aos nossos corações. E para isso nós suplicamos que o Teu Espírito, o único que conhece as profundezas da Tua mente, o único que conhece o Teu coração, o único que conhece cada sentido de cada palavra, o único que conhece as nossas necessidades, diante de Ti nós suplicamos que o Teu Espírito, e somente Ele, fale aos nossos corações nessa noite, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queremos pensar nessa noite sobre destrua as suas barreiras. Acabamos de ler, acabamos de ver com clareza que a palavra do Senhor diz que não há nenhuma barreira, não há nenhum limitador, não há nenhuma circunstância, não há nenhum ser que seja capaz de destruir, de destituir, de afastar-nos do amor de Deus em Cristo Jesus. Significa que este amor de Deus, esse amor é nosso. O amor de Deus destinado a nós, ninguém e nenhuma criatura, nenhum limitador poderá diante desse nome romper o desejo de Deus. O coração de Deus se predispôs a nos ter como filhos, e esse amor é tão grande que a única coisa intransponível, a única coisa que não pode ser transponível, a única coisa que não pode ser quebrantada, ultrapassada, vencida, a única coisa que não pode ficar no esquecimento, a única coisa que não pode ser vencida na vida é o amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Significa que você é muito amado por Deus. Eduarda, você é muito amada por Deus. Glória a Deus por isso. Você tem um lugar especial no coração de Deus. O nome de Jesus, ele é suficiente para transformar pessoas, curar enfermidades, salvar vidas, expelir demônios, quebrar maldições, trazer esperança aos corações em desespero, e contra esse nome se levantam algumas barreiras
em nossas vidas, as quais devemos enfrentar, confiando naquele que é o nosso intercessor, o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor começa dizendo: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. As pessoas que estão cheias da presença do Espírito Santo de Deus, as pessoas cujos corações foram quebrantados diante do altar do Senhor, as pessoas que se colocaram por entender a palavra de Deus, se colocaram na dispensação da graça de Deus, essas pessoas cujos nomes estão escritos no livro da vida, a palavra do Senhor diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão unidos em Cristo Jesus. A Bíblia não está dizendo que aquele que está unido em Cristo Jesus, ele já alcançou a perfeição aqui na terra, e que ele está isento de pecados. Assim, seria muito bom, mas esse estágio de vida está separado para quando chegarmos na glória, quando chegarmos na presença do Senhor, quando estivermos no lugar que o próprio Jesus foi nos preparar, o céu, a morada eterna para aqueles que verdadeiramente aqui já estão unidos com Cristo Jesus. Eu disse que algumas barreiras se levantam contra aqueles que estão unidos em Cristo Jesus, ou com Cristo Jesus. Eu comecei dizendo a você que você é muito amado por Deus. É natural que algumas pessoas neste momento, quem sabe você aqui presencial, ou você aí em casa, esteja pensando: se eu sou tão amado ou amada por Deus, porque tantas coisas ruins acontecem ou desagradáveis acontecem à minha vida. Porque essas coisas são muralhas, são situações, são barreiras que surgem, é mistério que elas aconteçam enquanto estivermos neste plano, enquanto estivermos na terra. É indispensável que tais situações aconteçam. O próprio Senhor Jesus, ele diz: no mundo vocês terão aflições. Ele mesmo nos garantiu que enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos dentro dessa esfera, enquanto estivermos sob esse momento de vida, enquanto estivermos inseridos nesse contexto de vida, nós passaremos sim por tribulações, teremos algumas barreiras, só que essas barreiras não são grandes o suficientes ao ponto de nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Esse amor é, antes de tudo, um amor que nós não merecemos. É, antes de tudo, uma dádiva de Deus, é uma iniciativa de Deus, é um passo dado por Deus em busca do homem, em busca do ser humano, em busca da tua vida, em busca da minha vida, para que entendamos que essas barreiras, essas situações, elas não constituem o melhor da nossa vida. Porém, apesar dessas barreiras e situações, o amor de Cristo, o amor de Deus em Cristo Jesus, o amor de Deus revelado através da doação de Cristo Jesus em nosso lugar, pelos nossos pecados, isso nos faz entender, isso nos enriquece, isso nos fortalece, ao ponto de sabermos que não existe nenhuma barreira na esfera humana capaz de destituir ou de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Existem algumas situações que se levantam no dia a dia e que por vezes nós ficamos atrelados, amarrados a elas, nos atemos a essas situações como mágoas, dor e ressentimento. E quando nós damos evasão, quando nós construímos, quando nós permitimos que a mágoa, que a dor, que o ressentimento, eles estejam vivos dentro de nós, nós nos apegamos a coisas que aconteceram no nosso passado, mesmo que esse passado tenha sido um segundo atrás,
Quando sentimos mágoa, quando sentimos dores, quando sentimos ressentimento para com as pessoas, nós nos apegamos às coisas do passado, e a palavra de Deus diz que, o apóstolo Paulo diz: eu estou bem certo de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades, nem poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro. Há muitas pessoas que estão presas aos seus passados, pessoas que estão carregando o peso, o fardo de algo que lhes aconteceu por culpa delas ou sem nenhuma culpa delas, talvez por culpa de alguém que lhe traiu, por culpa de alguém que não lhe respeitou, e você guarda dentro de você mágoas, dores e ressentimentos. A única coisa que você pode ter de lucro em cima dessas situações, guardando-as dentro de você, é viver em uma profunda depressão. É a única coisa que você vai conseguir guardando mágoa, tristeza, dor, ressentimento. Se apegando ao passado, você não vai caminhar em direção ao futuro. E o pior, você não vai viver o melhor de Deus no tempo presente. Mas tem pessoas, ou tem situações, aliás, existem barreiras no campo espiritual, que por vezes estão prendendo as pessoas, como a idolatria. Existem pessoas apegadas a ídolos, e quando falo de ídolos, não falo de apenas falsos deuses, mas pessoas que se apegam a todo tipo de ídolos, pessoas que têm os seus ídolos no campo do esporte, pessoas que têm os seus ídolos na política, pessoas que têm os seus ídolos dentro das artes, dentro do cinema, dentro do teatro, dentro da música, pessoas que chegam a brigar, pessoas que chegam a discutir com outras pessoas por conta dos seus próprios ídolos. Conheci um certo cidadão, alguns anos atrás, que ele chegou a falar em determinado momento para mim. Ele disse assim: pastor, se existe uma coisa pela qual eu brigo, e brigo feio, é pela política. Ele era alguém ligado à política. Não estou generalizando ou falando contra a política, mas sabemos que na política existem muitos maus políticos. Não são todos, mas existem muitos maus políticos. E quando a pessoa se apega a uma causa, a um partido, se apega a uma bandeira, se apega a uma ideologia, geralmente as pessoas que são bem aguerridas, as pessoas que são bem envolvidas na política, com raríssimas exceções, são pessoas que chegam a brigar por conta de política ou de políticos. A palavra do Senhor diz que tudo isso passa. A palavra do Senhor diz que passará o céu, passará a terra, mas a sua palavra não há de passar. A palavra do Senhor diz: vocês não devem amar o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se amamos as coisas que são deste mundo, começamos a viver em idolatria, porque diz a palavra de Deus: ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode amar a dois senhores. E a idolatria, os pecados, as decepções têm sido barreiras no presente, que têm aprisionado, que têm prejudicado muitas pessoas de andarem livremente na presença de Deus. Mas existem também algumas barreiras voltadas para o futuro, os medos e os temores. Você já percebeu que uma grande parte dos nossos medos, eles estão voltados para coisas que ainda não vivenciamos? Geralmente, quando uma criança faz alguma coisa, e ela sabe que fez alguma coisa errada,
ela começa a ter medo do futuro próximo. Ela tem medo de se encontrar com o pai, com a mãe, com o responsável, com a professora, com quem quer que seja, porque a criança começa a premeditar que vai receber uma bronca. E ela começa a ter medo de um momento que ainda não aconteceu. Vivemos numa situação atual que as pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo. Sabemos que estamos vivendo uma pandemia, sabemos que é uma realidade, precisamos sim tomar os nossos cuidados, e isso não é falta de fé. Deus, aquilo que é dele, ele faz, mas aquilo que é do homem, ele não vai fazer pelo homem. Ressuscitar Lázaro era papel de Jesus, mas tirar a pedra do túmulo, Jesus sequer colocou a mão, ou mesmo liberou uma palavra para que aquela pedra saísse, porque aquilo era obra de homens. Tomar os devidos cuidados dentro da pandemia é uma tarefa nossa, é uma tarefa da igreja, uma tarefa do cidadão, é uma tarefa de cada pessoa. Mas tem pessoas que estão nos dois extremos, pessoas que não estão nem aí, como se tudo isso já tivesse passado, como se tudo isso não fosse mais uma realidade, como se os interesses econômicos e sociais, agora pressionados e pressionando, estivessem levando as pessoas a se esquecerem da triste realidade que estamos vivendo. Então há pessoas que estão vivendo como se nada estivesse acontecendo, e outras que ao extremo estão vivendo como se tudo já fosse acontecer daqui a um segundo. Estão presas dentro de casa, estão aprisionadas, mas pior do que isso, estão presas nos seus medos. E os nossos medos sempre aprontam ou apontam para o futuro. Tenho visto nesse tempo de pandemia algumas pessoas perguntarem: e se Jesus voltar agora? Eu digo, mas se Jesus voltar agora, não, Jesus está voltando. Você é que não está vendo, Jesus está voltando. Pandemia não afasta o cristão de Deus, pelo amor que é nosso, revelado em Cristo Jesus. Os sinais estão aí. Estamos vivendo situações bem cabíveis, estamos vivendo aquilo que a própria palavra de Deus demonstra. Os últimos capítulos de Mateus a partir do capítulo 24, 25, começa a falar das futuras coisas, das coisas que aconteceriam, das coisas que estariam prenunciando a volta do Senhor. E ele diz: vocês vão ouvir de guerras, vão ouvir de rumores de guerras, de pestes, terremotos. Alguns dias atrás, se você acompanhou pelos telejornais, em uma certa região da Bahia, houve um tremor forte de terra. Dentro do Brasil, dentro do agreste baiano, um tremor de terra. Está escrito, Jesus está voltando, as pessoas não estão percebendo. Não é se Jesus voltar agora, Jesus já está voltando. Aquele que está unido com Jesus, aquele que está ligado a Jesus, ele não tem medo da volta de Cristo. A volta de Cristo é uma realidade, a volta de Cristo é uma necessidade, a volta de Cristo é o cumprimento da última profecia, a volta de Cristo é a redenção total das nossas vidas, a volta de Cristo é o início de uma vida eterna, com Cristo ou sem Cristo. Já ouvi pessoas dizerem que Deus não é tão ruim para mandar um filho seu passar a eternidade no inferno. Mas a Bíblia não aponta em lugar nenhum que Deus vai mandar filho nenhum para o inferno. Primeiro, filho, o que a palavra de Deus diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, esse deu-lhes Deus o poder de se tornarem filhos de Deus. Filho de Deus não é todo que nasceu sobre a superfície da terra.
Filho de Deus é todo aquele que nasceu da água e do Espírito, daquele que nasceu espiritualmente, daquele que revelou em Cristo o seu pecado na cruz e aceitou o sacrifício de Cristo como sendo o único meio de voltar a Deus. Filho de Deus é aquele que em Cristo agora é uma nova criatura, é aquele cujos pensamentos agora são diferenciados. O Filho de Deus, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, tanto que Deus construiu o inferno não para o homem, para o diabo e para os seus anjos. Mas quem disse que o ser humano não vai para o inferno? Quem falou que o ser humano não vai para o inferno? A palavra do Senhor diz: quem crê não será condenado, quem não crê já está condenado. Se você não crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, já está condenado. A condenação é que todos nós, eu, você e todos nós pecamos. Isso nos afastou da glória de Deus, isso nos separou da presença de Deus, isso já é uma realidade, já nascemos em pecado. E o único antídoto, o único remédio é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. É por isso que a palavra do Senhor diz que Jesus é o nosso intercessor absoluto. Geralmente, quando nós precisamos de alguém que tenha peso, que a palavra pese, que tenha influência em determinado lugar ou para com determinadas pessoas, nós procuramos as pessoas que possam nos servir de ponte, que possam nos auxiliar, que possam nos levar de um momento A para um momento B, que nos acompanhe para que, pela sua influência, a outra pessoa nos aceite, a outra pessoa nos oriente, a outra pessoa nos abençoe, para que as portas se abram. Há um ditado popular que diz: dize-me com quem andas, e eu direi quem és. A palavra do Senhor diz: agora nenhuma condenação há para aquele que anda com Cristo Jesus. Quem anda com Cristo Jesus, quem anda com Cristo Jesus, esse é cristão. Não é quem tem conhecimento de Cristo Jesus. O diabo também tem conhecimento de Jesus, e tem mais do que eu e você. Mas isso não faz diferença nenhuma. Jesus, como nosso grande intercessor, como intercessor absoluto, é o único que pode destruir as mágoas, as dores, é o único que pode oferecer perdão. E se nós queremos, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, se nós queremos destruir as barreiras que enfrentamos no dia a dia, nós precisamos, se queremos destruir as mágoas, a dor, se nós queremos destruir as decepções, se nós queremos destruir os ressentimentos, precisamos oferecer perdão. Todo mundo quer perdão quando se refere a Deus. Todo mundo vai a Deus e pede a Deus perdão. E às vezes tem pessoas que chegam a Deus e já sabem tanto que são pecadoras, que já chegam dizendo a Deus: Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. Cristão não tem multidão de pecados. Multidão é acúmulo de pecado. Se verdadeiramente alguém está em Cristo, ele até peca, mas de imediato o Espírito Santo mostra entristecimento dentro dele, e ele se arrepende, e ele pede perdão, e o Senhor perdoa. Mas assim como nós também recebemos e valorizamos o perdão que o Senhor nos deu, para destruir as barreiras, nós precisamos perdoar. Você precisa perdoar, você precisa perdoar, você precisa oferecer perdão. E é natural que nós pensemos, mas fulano ou fulana não merece o meu perdão.
se aquele que me agrediu, ele não merece o meu perdão, eu não estou andando com Cristo Jesus. Porque perdão é graça. Perdão é oferecer ao outro a oportunidade de ir e vir. Perdão não é esquecer o que fizeram com você. Perdão é, se um dia lembrar sem dor, sem mágoa. Você tem no seu braço, possivelmente uma cicatriz, uma lembrança de algumas vacinas que você tomou, e quando você aperta sobre o local da vacina, hoje já não dói, mas no seu inconsciente isso está registrado, no seu inconsciente a dor está lá guardada, e ela vai se manifestar de alguma forma, em algum momento na sua vida. Ela vai se expressar como algum tipo de neurose, como algum tipo de medo. Quando nós nascemos, nós não temos medo de nada. O medo nós aprendemos a ter. A criança, no primeiro ano de vida, ela é tão furada, ela é vacinada o tempo todo, que ela aprende a ter medo de agulha. Outras se habituam tanto, que o medo vai embora. Jesus, como grande intercessor, Ele quer que você destrua as suas barreiras, porque Ele quer te fazer transpor as barreiras. Ele quer que nele você seja não apenas vencedor, mas que você seja mais do que vencedor. Quando você oferece perdão a alguém, antes de tudo você é o mais beneficiado de todos, porque quando você oferece perdão, você deixa que o outro, com o peso que ele te faz, vá embora. Quando carregamos uma mágoa, uma tristeza, quando carregamos uma dor, quem está carregando somos nós. Há pessoas que, no auge da sua raiva, entendendo que os outros não são dignos do seu perdão, são pessoas que tomam veneno com a intenção de que o seu opositor, os seus opositores estejam morrendo. Se eu tomar veneno, os meus opositores nunca morrerão. Nutrir a mágoa é alimentar a barreira. Nutrir a decepção, todos nós somos decepcionados em algum momento na vida, em muitos momentos na vida, por muitas pessoas. Ah, mas eu nunca esperei, quem me decepcionou foi uma pessoa que eu acreditei muito. Claro, se fosse alguém que você não acreditava, jamais você se decepcionaria. O nome disso não é decepção, o nome disso seria lógica. Você não pode se decepcionar com a lógica. Você se decepciona com aquilo que é ilógico. Mas Jesus, como seu grande intercessor, Ele mostra que esse amor que Deus destinou a você, esse amor que Deus destinou ao seu coração, que está em Cristo Jesus, faz com que Deus não abra mão de você. Geralmente a história, ela tem dois lados. Se você pegar uma briga e ouvir um lado só, o primeiro lado que você ouvir, você vai dar razão, porque é o lado da história que você conhece. Mas se você ouvir os dois lados, você vai ter, pelo menos a oportunidade de ter prudência, equilíbrio, para saber o certo e o errado, os equívocos ou a lógica. Quando verdadeiramente nós nos colocamos sob o amor intransponível do Senhor, nós entendemos que Deus não abre mão da nossa vida. A única coisa que é intransponível na vida é o amor de Deus em Cristo Jesus. A palavra de Deus chega a dizer: pode uma mãe se esquecer de um filho a quem amamenta? Talvez há 30, 40, 50, 70 anos atrás,
alguém falar de uma mãe que se afastou do seu filho, que abandonou o seu filho, seria uma coisa não muito comum. Nos dias atuais, dizer que uma mãe abandonou um filho é uma coisa, não vou dizer comum, mas é uma coisa que já não agride tanto a sociedade. Já vimos turbilhões e turbilhões de mães que se esqueceram dos seus filhos, mas nós temos o Pai que em seu amor revelado no Filho, Cristo Jesus, ele diz: ainda que uma mãe se esqueça do filho a quem amamenta, eu contudo não me esquecerei de ti. O nome disso é amor incondicional, amor intransponível. Eu não me esquecerei de ti. Mas quais são os passos se queremos romper as barreiras? O passo de número 1 é guardar a palavra de Deus no coração. O salmista entendeu isso no Salmo 119, 11, quando ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Só há uma maneira de destruir as barreiras, guardando a palavra do Senhor no coração. Por vezes ouvimos de pessoas: o que é que eu faço? Ou que caminho seguir? Por vezes as multidões, o pessoal já está tão acostumado com a voz da multidão, que as pessoas chegam a falar que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca será. A voz do povo não é a voz de Deus. Isso é mentira. A massa, ela é acéfala. A massa não pensa. A voz de Deus é totalmente diferenciado. Deus quebra todos os paradigmas. Jesus chegou demonstrando uma liderança totalmente diferenciada, uma liderança que chegou a incomodar os judeus. A voz de Deus é: se alguém te ferir numa face, oferece também a outra. A voz da multidão é: eu não sou bobo, bateu, leva. Essa é a voz da multidão. A voz de Deus não é a voz do povo, nunca será, a não ser quando esse povo chegar no céu. Aí sim, será um só rebanho, um só pastor, todos falaremos na mesma direção, no mesmo ímpeto, todos falaremos com a mesma prudência, todos falaremos com o mesmo foco, porque estaremos na presença do Senhor. Segunda coisa, o segundo passo para romper as barreiras é ter a sua vida lavada no sangue do Cordeiro. João, escrevendo o seu livro lá no Apocalipse, na ilha de Patmos, escrevendo o Apocalipse, a revelação que ele recebeu do Senhor, capítulo 22, versículo 14, ele diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ter as vestiduras lavadas não é simplesmente um comportamento habitual, mas é um fato, é algo direcionado para uma única e exclusiva vez. Ter as vestimentas lavadas no sangue de Jesus Cristo significa ter o coração convertido ao Senhor Jesus. Quando a palavra de Deus fala no Apocalipse de vestimentas, isso é simbólico. Deus não está preocupado se eu estou com um terno, se eu estou de camisa, se eu estou de gravata, se eu estou de bermuda. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado na sua palavra em que eu tenha um caráter, uma vida lavada no sangue do Cordeiro, que a minha vida seja parecida com a vida de Cristo Jesus, que a minha vida exale o bom cheiro de Cristo Jesus nos que se salvam e nos que se perdem. Isso é ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. É muito mais do que tomar um banho, é muito mais do que ser batizado. Esse banho é interno, é uma mudança de caráter, é uma mudança no interior. Não é uma mudança apenas no exterior. A mudança interior, ela reflete no exterior, mas a mudança do exterior nunca vai refletir a mudança no interior.
A Bíblia fala de algumas vezes que Jesus verteu sangue aqui na terra. A Bíblia diz que foi quando Jesus estava no Getsemane, quando em agonia ele orava ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este momento, passa de mim este cálice. Senhor, existe uma barreira muito grande, existe algo que eu preciso enfrentar, a cruz não é nada agradável, Senhor, mas se é esta a tua vontade, cumpra-se na minha vida o teu querer. E a Bíblia diz que a agonia dele era tão intensa que ele chegou a suar gotas de sangue. A Bíblia diz que, numa outra ocasião, logo depois que ele foi preso, depois que ele foi condenado, colocaram como que num ato de deboche sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos e bateram com um caniço contra aquela coroa, e aquela coroa, portanto, perfurou a sua cabeça, e portanto Jesus começou a verter sangue por conta daquela coroa. Mas a Bíblia diz que por fim Jesus vai à cruz e ali é crucificado. E claro, ao receber os cravos nas mãos e nos pés, ao ter o seu corpo crucificado contra aquela cruz, não poderia deixar de sair do seu corpo sangue. Quando a palavra de Deus diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, a palavra de Deus está dizendo: felizes, abençoados são aqueles cujo caráter, cuja vida moral, cuja vida espiritual fora transformado à semelhança da vida de Cristo Jesus, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mas a última coisa, o último passo para quem quer romper as barreiras, é viver com Deus de uma forma tão intensa, até que a glória de Deus brilhe no seu rosto. Até que a glória de Deus brilhe no seu rosto. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis 34, 29, encontra a palavra de Deus dizendo: e aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que ele falara com o Senhor. Gênesis 34, 29, para quem está acompanhando. Moisés, quando ele recebeu de Deus as tábuas, o decálogo, os 10 mandamentos, quando ele chegou lá embaixo, o povo estava em rebelião, o povo já havia colocado no seu coração sacrifício a pseudos deuses, já havia colocado, já havia trazido a ideia do paganismo, já havia trazido a idolatria no seu coração, e Moisés ficou tão irado com aquilo, Moisés ficou tão decepcionado com Arão, ficou tão decepcionado com o povo de Deus, que ele pegou o que recebeu de Deus e ele quebrou. E ele quebrou aquelas tábuas, aquelas pedras. E Deus chama Moisés depois para uma conversa. E a Bíblia diz que ele subiu. Alguns sacerdotes subiram até um determinado local no monte. E ele foi para uma conversa com Deus. E ali Deus começou a falar de coisas minuciosas na vida do seu povo. Começou a falar como seria o tabernáculo, começou a falar como seria as vestes sacerdotais, começou a falar como o povo deveria se apresentar, começou a falar sobre os usos e costumes que o povo de Deus deveria ter daquele momento em diante. Se o caráter do povo de Deus havia sido modificado, o povo precisava ser um povo que honrasse a esse Deus. E por último, Deus diz agora a Moisés: faça as tábuas. Você quebrou as tábuas, agora eu quero que você confeccione as tábuas. E ele agora precisa lavrar, quebrar aqueles pedaços de pedras, fazer aquelas tábuas, para que Deus estivesse escrevendo, para que Deus estivesse dizendo aquilo que o seu povo deveria obedecer.
E diz a palavra de Deus que por um bom tempo Moisés esteve ali conversando com Deus. E Moisés chegou a dizer: Senhor, eu quero ver a tua face. Senhor, agora que eu subi, agora que eu estou aqui, Senhor, eu não quero descer do monte sem que eu veja a tua face. E o Senhor disse: homem nenhum nunca viu a minha face. Você não pode ver a minha face e continuar vivendo, porque você é limitado, porque você é indigno, porque você é pecador. Mas eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou te colocar numa fenda dentro de um penhasco. Eu vou te colocar num lugar entre dois pedaços de montanhas. E a minha presença vai passar por aqui, mas eu vou colocar a mão para que você não veja o meu rosto. Você vai me ver de costas, você vai me perceber. E diz a palavra de Deus que assim aconteceu. E Moisés pegou aquelas tábuas, Moisés desce, e agora diz a palavra de Deus que o rosto de Moisés brilhava. O rosto de Moisés brilhava. Para romper as barreiras, a glória de Deus precisa brilhar na sua vida. Um dia desse estava tão quente, esta semana, quinta ou foi sexta, mas tão quente, que no Carrefour o pessoal estava fazendo aquele medidor de temperatura. Eles possivelmente não vão deixar ninguém entrar, porque deve estar 50 graus do lado de fora. Todo mundo que entrar vai entrar ali acima de 37, vai estar todo mundo febril. O estacionamento estava praticamente pegando fogo. Se nós estamos no calor, o nosso corpo vai refletir o calor que estamos vivendo. Se estamos debaixo de um sol escaldante, é natural, principalmente quem tem uma testa muito grande, né? Quem não tem cabelo, né? Nós temos alguns companheiros aqui, então, quando estamos no sol, é natural que isso brilhe muito. Aí a palavra do Senhor diz que Moisés esteve com Deus, e quando ele desceu, o seu rosto brilhava. Brilhava, brilhava. Quando o homem vai ao encontro de Deus, o seu rosto brilha. Já viu pessoas que só andam com o rosto assim? Estou triste. Como é que anda com Deus? Como é que anda com Jesus? Com a tristeza profunda. Larga essa tristeza, isso não é sua. Larga essa coisa não é sua. Tem pessoas que dizem: eu tenho uma tristeza dentro de mim. Quem disse que a tristeza é sua? Você não tem coisa nenhuma. Expulse essa tristeza, destrua suas barreiras, creia no intercessor que é Cristo Jesus, e deixe que a palavra dele seja guardada no seu coração, seja lavado no sangue do Cordeiro, até que a glória de Deus brilhe na tua face, para que todos vejam, todos reconheçam que você é filho de Deus. Tal pai, tal filho. Mas eu quero concluir. A vitória, ela é certa, se você colocar Jesus como grande intercessor na sua vida. Porque não existe, porque o seu poder, não existe nada que vá destruindo o seu poder, mas o seu poder vai destruindo todo o mal, toda a dor em meio às lutas, pois não há nada nem ninguém, segundo a palavra de Deus, que consiga separar o cristão de Deus. Você só pode destruir as barreiras se aceitar o amor de Deus em Cristo Jesus. Você só pode destruir as barreiras se aceitar o amor de Deus em Cristo Jesus. E quem aceita o amor de Deus em Cristo Jesus é uma pessoa profundamente feliz, muito feliz. Extremamente feliz. O cristão é a pessoa mais feliz desse mundo. Ele não precisa de drogas para ser feliz. Ele não precisa de falcatruas para ser feliz.
Ele enfrenta as barreiras, ele enfrenta o dia a dia, ele enfrenta as coisas desagradáveis, apenas confiando naquele que é o seu intercessor. E ele chega a Deus dizendo: Deus, eu venho a ti, eu venho diante da tua face, em nome daquele que intercede por mim, em nome do teu Filho, Jesus, o meu Senhor e Salvador. Eu quero que você baixe a sua cabeça e você fale com Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Quero pedir ao Senhor em seu favor. Eu quero pedir ao Senhor que Ele coloque em você a capacidade de destruir as barreiras do passado, as barreiras do presente e as barreiras do futuro, para que você tenha uma vida edificada na presença do Senhor. E se há alguém que ainda não declarou Jesus como seu intercessor, como seu Senhor, como seu Salvador, e deseja nesse momento dizer: Senhor, eu quero que Tu sejas o Senhor, o intercessor, eu quero que Tu faças a diferença na minha vida, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Aí onde você está, entregue o seu coração ao Senhor, diga um sim para o Senhor, diga um sim para aquele que nunca disse não a você, aquele que, abrindo os seus braços na cruz, pensando na tua vida, ele disse: Pai, está consumado. Agora este filho, agora esta pessoa, agora você pode se achegar a Deus pelo amor revelado em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Pai amado, na autoridade do nome de Jesus, toma em Tuas mãos a vida de cada pessoa que está a nos ouvir nesse instante. Cada pessoa, Deus, que tem recebido de Ti graça e misericórdia, para a honra e glória do Teu santo nome. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, Te pedir por essas pessoas cujos corações estão se abrindo para Ti, onde quer que elas estejam, Senhor, que esses corações sejam lavados no sangue do Senhor, que a Tua palavra fique escondida dentro deste coração, e que, ó Deus, a glória desse Deus Todo-Poderoso brilhe nesta vida, brilhe neste rosto, para a glória do Teu nome, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Pessoal, queria que você se inscrevesse no nosso canal @CibDuque de Caxias aqui no YouTube, e que você pudesse curtir os vídeos. Toda vez que você curte o nosso vídeo ou você compartilha o vídeo, o YouTube entende que as pessoas estão gostando do conteúdo, então ele vai começar a sugerir que as pessoas assistam esse conteúdo. Quando você compartilha esse vídeo, compartilha esse link, curte a página, se inscreve no canal, você está evangelizando, porque é uma forma desse vídeo chegar em outras pessoas. Nós temos tido muitos testemunhos sobre isso. Então, queria incentivar você a se inscrever no canal aqui embaixo rapidinho e curtir o vídeo. Deus abençoe você.